Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite também, Lídia. Sejam bem-vindas. Boa noite também, Edivaldo Dantas. Boa noite também para Andréia Dantas, né? Olá, Ricardinho e Lúcia. Boa noite para vocês. Olá, Vânia. Boa noite também. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Sr. Luiz Alberto. Seja bem-vindo. Elisângela, Florêncio, boa noite. Seja bem-vinda. Maria Eleusa, boa noite. Maria Eleusa entrou hoje bem no comecinho, né? Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Nadissan, seja bem-vinda. Sou Antônio Onofre, boa noite. Valéria Cruz, boa noite também, seja bem-vinda. Jossanã, boa noite. Roseli, boa noite também, Oneida Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Maria Souza, boa noite. Ronaldo Pac, boa noite. Deopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Leda Lovato, boa noite. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite também para você, seja bem-vindo. Boa noite, Luísa Nalim. Olá, Amanda Lavez, boa noite para você, boa noite para Elaine, boa noite para o Robson, para o Estênio. Boa noite também para Lodinha, para o Camilo, para Eduarda, uma boa noite para a Dona Neuza. Boa noite para Rosa Alves. Olá, Célio Melo, seja bem-vindo. Maria Senhora, Ricardo, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então agora nesse instante, gente, fazemos a nossa prece e pedimos a permissão à espiritualidade para a gente iniciarmos as nossas reflexões. Aproveitar esse instante de muita paz, de tranquilidade, de calma. Boa noite, Beline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Val Lima, boa noite, seja bem-vinda. Que nós possamos então agora nesse instante elevar as nossas energias, as nossas vibrações. Procurar exatamente identificar tudo aquilo que nós conseguimos exteriorizar. Exteriorizar, primeiramente, junto com a espiritualidade que nos acompanha, com o nosso anjo de guarda, com os espíritos que nos protegem, com os espíritos que nos querem bem. Exteriorizar e elevar as nossas energias e vibrações para alcançarmos o patamar ou uma condição de sentir e perceber as energias e vibrações do próprio Cristo, que com certeza nos fortalecerá muito. Elevar as nossas vibrações, sobretudo para nos conectarmos uns com os outros desta grande família, deste grupo de estudo, que estamos aqui juntos, voltados todos para o mesmo objetivo, e automaticamente a afinidade e a sintonia permite que nós estejamos também
buscando sempre esta elevação e a união das nossas forças para recebermos e percebermos melhor o que a espiritualidade maior nos envia e também para juntos unirmos as nossas energias a outros grupos existentes para trabalharmos efetivamente para a reconstrução, ou melhor, regeneração do nosso planeta. Que as nossas orações e preces nesses instantes se estendam também a todos os nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos, aqueles que nos pediram orações, aqueles cujos nomes encontram-se aqui no caderninho das nossas orações e intenções. Enfim, que a espiritualidade nos ajude a espalhar o nosso desejo e a nossa vontade de ver este planeta regenerado o mais breve possível. Muita paz a todos vocês, que todos estejam concentrados, de mente vazia e liberada, para recebermos mais algumas informações, esclarecimentos, reafirmar aquilo que nós já sabemos, sobretudo, para que estejamos cada vez mais preparados para vencer as dificuldades e desafios que a vida nos coloca, e assim, sermos efetivamente felizes e alcançarmos a perfeição. Graças a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade e a presença de todos vocês. Que assim seja, e aqui estamos. Aqui estamos para a sequência da nossa leitura e estudo, né, Marinha? Boa noite também, Claudio Honor e Eliane, boa noite, Glória Quirino. A nossa sequência da leitura e estudo, sobretudo, do Livro dos Espíritos. Cida Costa, boa noite, Olga Colasso também, sejam bem-vindas. Leitura do Livro dos Espíritos, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre essas questões que envolvem a relação dos espíritos com o mundo corporal, né? Marcileia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Isaura, seja muito bem-vinda. As energias que os espíritos, olá Gessé, boa noite, que os espíritos nos endereçam e que muitas das vezes chegam a influenciar, chegam exatamente a mudar os nossos pensamentos e os nossos atos. E é exatamente isso que nós estamos estudando, né? A intervenção dos espíritos sobre os nossos comportamentos e sobre os nossos atos. Célia, boa noite, seja bem-vinda. Paramos, gente, exatamente na questão 466. E nessa questão, ela tem uma pergunta, Kardec faz uma pergunta muito interessante, né? Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Kardec faz uma pergunta muito interessante para a espiritualidade, sobretudo porque ele quer especificamente saber se ou por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Aliás, provavelmente é um questionamento que todos nós devemos fazer, né? Lá no nosso íntimo. Será? Como que Deus poderia permitir que os espíritos nos incitassem ao mal, que os espíritos nos induzissem ao mal? Se Ele é Deus e Ele é só o bem, é só o amor, como poderia Ele permitir? E aí, desculpa, a resposta da espiritualidade, ela é bem interessante e posso até dizer, ela é até complexa. Então gravem bem essa questão 466, depois vocês peguem o Livro dos Espíritos e deem uma lida, só vocês, para tentar entender e captar a ideia e a mensagem que a espiritualidade nos passa. Nós vamos inclusive analisá-la por partes. Primeiramente, a espiritualidade vai dizer para Kardec o seguinte: olha, os espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, lembram quando a gente estudou a escala espírita? São aqueles que fazem parte da terceira ordem. Aquela ordem inferior, onde nós temos lá a 10ª, a 9ª, a 7ª, a 8ª e a 6ª ordens. Cada um ali com as suas características e que podem estar misturados. Podemos ter características da 10ª com a 7ª, com a 8ª, com a 9ª, não importa, tá? Mas especificamente os espíritos imperfeitos que ocupam essa terceira ordem da escala espírita
são, como diz a espiritualidade, boa noite Joana Carneiro, instrumentos próprios. Ou seja, os espíritos imperfeitos não são instrumentos divinos. Divinos em que sentido? Deus não vai falar e determinar, olha, você, espírito imperfeito, vai lá induzir alguém ao mal. Não. A gente vai ver mais adiante que em momento algum, inclusive em outras questões, Kardec vai voltar nesse ponto e a espiritualidade responde. Em momento algum, os espíritos imperfeitos são instrumentos da providência divina. Eles agem por conta própria. Por isso que a gente deve entender a expressão do Cristo quando ele diz: o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, primeira coisa é isso. Os espíritos imperfeitos, eles agem por conta própria. E eles agindo por conta própria, gente, qual é o principal objetivo deles? É exatamente colocar em prova a nossa fé e principalmente a constância que nós precisamos ter e desenvolver na prática do bem. Eu sei que, Marlene Porto, boa noite, seja bem-vinda. Eu sei que às vezes fica difícil de nós fazermos essa associação, tá? Mas eu espero que a gente consiga, ao final, entendermos bem. Então, os espíritos que nos incitam ao mal, eles agem por conta própria. Principalmente por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Todos os espíritos têm o seu livre-arbítrio. Mas, quando eles estão ali, nos incitando ao mal, automaticamente, vejam, então existe uma permissão, porque se não houvesse a permissão, em hipótese alguma aconteceria, para colocar à prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Por quê? Porque, gente, nós não temos essa constância. Às vezes a gente pratica um ato bom aqui, outro ato bom ali e pronto. Às vezes a gente sai na rua, nós somos uma pessoa ótima, maravilhosa. Quando a gente entra para dentro de casa, parece que a gente se transforma. Então, os espíritos, eles são permitidos incitar ao mal para colocar a prova. Nós estamos aonde? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Boa noite, Natália Silva, seja bem-vinda. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, quando nós somos testados? Nós somos testados exatamente nesses momentos em que alguém vem, seja ele encarnado ou desencarnado, e apresenta para nós um teste. E aí esse teste é exatamente a prova que nós precisamos para saber se nós conseguimos aprender o conteúdo. É a mesma coisa da escola. Você estuda um período, chega no momento das provas, ela vai testar o seu conhecimento, aquilo que você conseguiu aprender, não aquilo que você conseguiu decorar, mas aquilo que você conseguiu aprender. Então, todos os espíritos, eles foram criados simples e ignorantes para crescer e evoluir. Todos os espíritos. Essa é uma destinação, talvez a única fatalidade que existe do ponto de vista espiritual é que todos os espíritos foram criados para a perfeição e para a felicidade. Então, não resta dúvida. Se todos nós somos exatamente colocados e criados com essa função, com esta finalidade, nós muitas das vezes vamos precisar passar por essas provas do mal exatamente para nós termos essa certeza de que o bem, apenas e tão somente o bem, é que nos proporcionará não somente a evolução, mas acima de tudo, este estado de paz, de tranquilidade e conexão com o próprio Criador. Boa noite, Mariene, boa noite também, Filomena, Ana Cecília, Reinaldo, sejam bem-vindos. Então, primeira parte da pergunta, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios. Segunda parte, eles são ou é permitida essa influência para nos testar na fé e, sobretudo, na constância do bem. Depois,
como espíritos que somos, nós precisamos exatamente passar por provas para verificar a assimilação, o aprendizado correto e perfeito, porque a partir disso nós não erraremos mais. Quando nós estivermos com esse conhecimento e com essa capacidade, a gente não vai mais praticar os mesmos erros. Na sequência, boa noite, Valdir Menezes, seja bem-vindo. Na sequência, a espiritualidade vai dizer também que, desde que sobre nós atuem influências más, e aí aquilo que o Wagner respondeu ali atrás, né, que eu não falei e comentei nada na hora, mas que está perfeito e correto segundo a resposta da espiritualidade. Wagner, se nós sofremos influências más, é porque nós estamos atraindo o mal. E veja que a espiritualidade vai além. Não é só atraindo o mal, é que nós também estaríamos desejando o mal, né, Gustavo Duarte? Boa noite, seja bem-vindo. Olha que coisa interessante. Então, se eu atraio, ou melhor, se algum espírito chega e me incita ao mal, é porque eu o atraí de alguma forma, gente. Eu desejei aquilo. Olha que situação delicada e principalmente, né, eu acho assim, muito esclarecedora. Esclarecedora, exatamente por quê? Porque muitas das vezes eu não sei que eu estou desejando o mal. Aliás, vamos já esclarecer o que diz a questão 642 do Livro dos Espíritos, para que vocês fiquem bem atentos. Olá, Vivian, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Joyce Kelly. Vamos, Dina Faria, seja bem-vinda. 642. Não praticar o bem constitui um mal. Vejam, o mal tem uma expressão, uma complexidade maior, né, Ricardo? Boa noite, seja bem-vindo. O mal tem uma complexidade maior. Ou seja, para eu estar praticando o mal, basta eu não fazer o bem. Nossa, Edson, quer dizer então que se eu ficar parado, inerte, eu estou fazendo o mal? Sim, por quê? Porque você foi uma criatura criada por Deus exatamente para fazer o bem. A partir do momento que você não faz, você está permitindo e contribuindo para o mal. É bem complexo. Mas quando chegar lá nessa questão, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. O interessante aqui é que, como diz a espiritualidade, a partir do momento que eu atraio espíritos maus, é porque eu estou desejando o mal. Eu quero praticar o mal. Mas Edson, eu não quero. Será? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Gente, enquanto nós não nos livrarmos do orgulho, enquanto não nos livrarmos do egoísmo, os nossos desejos ou o nosso tesouro estará exatamente voltado para tudo aquilo que exalta o próprio orgulho e o egoísmo. Então, isso significa o quê? O mal. É a mesma coisa quando a gente vai falar de tentação. Ora, a gente faz até a oração do Pai Nosso e a gente na oração fala, né? Livrai-nos da tentação. Primeiro, livrai-nos do mal, da prática do mal, como muitos dizem, mas da tentação. Não nos deixe cair em tentação. Gente, coisa que as pessoas mais desejam é exatamente cair na tentação, não é? Porque o que é a tentação? Tentação é uma coisa que você não pode, mas que você gosta. Como diz Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tentação é isso, sabe? É aquela coisa que eu gosto, que eu adoro, porém não me convém. E aí eu pergunto, nós não gostaríamos, todo mundo não gostaria exatamente de cair na tentação? Adoro chocolate, por exemplo. Coisa que você mais quer não é exatamente comer um chocolate. Você vai resistindo o máximo que pode, mas eu não posso por isso, por aquilo, tem vários motivos.
Mas a coisa que você mais quer, a coisa que você mais deseja, não é exatamente comer o chocolate? Então, é isso que a espiritualidade está falando. Muitas das vezes nós não queremos determinadas coisas, mas lá no fundo nós ainda não conseguimos nos desligarmos dela. E tudo aquilo que exalta o orgulho e o egoísmo, nós ainda trabalhamos dentro de nós. E principalmente, ou inconscientemente, o que nós estamos fazendo é desejando. Por isso, nós temos essa facilidade de atrair os espíritos que pensam como nós. Os iguais se atraem. Sim. E é esse ponto que a espiritualidade ainda coloca, citando até um exemplo. Olha, se você for propenso, o exemplo deles é bem forte, ao assassínio, se você for propenso a matar ou a descontar a sua raiva em alguém, gente, que tipo de espíritos você vai atrair para ficar ao seu redor? Espíritos que pensam do mesmo jeito. Então eles dizem, você vai atrair para si uma nuvem de espíritos que vão exatamente tentar, como se diz, alimentar isso que está no seu íntimo. Por isso, como disse lá atrás, colocar à prova, né, Cidinha? Boa noite, seja bem-vinda. Colocar à prova a sua fé e a sua constância no bem. Então, você vai ter esses espíritos que são permitidos, não é que eles são permitidos porque vai lá para poder testar a pessoa, não, são permitidos porque você os atraiu, você os atraiu para o seu convívio, eles pensam como você, os tesouros deles são iguais aos seus próprios tesouros. Agora, fiquem tranquilos, por quê? A espiritualidade responde para Kardec nesta mesma questão. Vocês terão também outros espíritos que te cercarão e tentarão te influenciar para o bem. Ou seja, não é só aquele, vamos dizer assim, aquele diabinho que fica do lado soprando no seu ouvido para que você pratique aquele ato. Você vai ter também do outro lado espíritos que vão falar para você, não faça isso, pratique o bem. A gente sempre tem esse diálogo dentro da nossa memória, na nossa mente, lá no nosso ouvido. Você vai ter alguém, você vai ter vozes para dizer para você faça, e você vai ter vozes para também falar não faça. E aí cabe a você, como também é um espírito livre, cabe a você escolher. Quero ou não quero? Nós temos esse livre-arbítrio. Olha que coisa fantástica que a espiritualidade responde para nós aqui. A nossa consciência, que é exatamente esta essência divina, é que permite que façamos as nossas escolhas. E essas nossas escolhas estão embasadas na lei de liberdade. E, tendo esta plena liberdade para escolher o que nós estamos querendo, nós também teremos o mérito das nossas próprias escolhas, assim como também seremos responsáveis pelas consequências que nós gerarmos pelos atos e comportamentos. Perfeito. Então, essa questão 466 ela é fantástica e nos ajuda a entender muitas coisas. Mas vejam como que foram os desdobramentos e os questionamentos de Kardec. Aí depois ele quer saber, mas peraí, eu posso me eximir da influência desses espíritos que querem me atrair ao mal? Ou para o mal? Veja, eu tenho esta nuvem, como eles dizem, de acordo com os meus desejos eu atraio. Mas eu tenho também de outro lado aqueles que vão me proteger, aqueles que querem que eu faça o bem. Eu tenho meu anjo da guarda constantemente do meu lado. E eu tenho a providência divina sempre colocando pessoas do meu lado. Gente, quantos não são de nós que aqui estamos, que às vezes quando vamos fazer alguma coisa, a gente, nossa, mas parece que eu já ouvi que isso não é legal, parece que eu já ouvi que isso não é certo. Isso são as vozes que são colocadas, ou toda essa providência divina trabalhando para que você também tenha força para persistir no bem. Não é somente aqueles que te incitam ao mal, mas esses que te incitam ao mal, eles podem ser evitados? Pode. Como? A partir do momento que nós começarmos a fazer este nosso processo de transformação interior.
Mude os seus pensamentos. Ah, Edson, mas eu não consigo mudar os meus pensamentos. Por quê? Porque eles vêm e afloram de tal forma que eu não quero e de repente eu começo a pensar. Mas por que eu não quero e de repente eu começo a pensar? Porque eu tenho, para alimentar os meus pensamentos, algo chamado de desejos. Claro que eu garanto para vocês, muitos de nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Por quê? Porque eles surgem automaticamente. Fração de segundos, eles vêm e às vezes aparecem. E a gente viu na questão 459, né? Muitas das vezes eles são sugeridos a nós. E quando eles são sugeridos, mas se são os meus desejos que atraem os espíritos que me incitam mal, e se eu começo a mudar os meus desejos, eu vou fazer o quê? Automaticamente mudar a equipe, eu vou mudar a vibração daqueles que estão também à minha volta. Ou eu só vou atrair aqueles que estiverem de acordo com as minhas próprias vibrações. Então pronto, vamos modificar os nossos desejos? Aí eu já acho que a gente tem uma facilidade maior de controlar estes desejos. Nós podemos estabelecer um diálogo maior. É claro que não é coisa a curto prazo, muitas das vezes será a longo prazo. Por quê? Porque esses desejos podem ser frutos de muitas décadas, muitos séculos de desenvolvimento. Por exemplo, comer chocolate. Gente, se você pegar, tem algumas crianças que elas não gostam de chocolate, elas não aprenderam a gostar de chocolate. Então, quando que elas vão ter que fazer, por exemplo, um exercício para não comer chocolate ou resistir a uma tentação? Isso para elas não será nenhuma tentação. Por quê? Porque aquilo não faz parte dos seus desejos. Agora, uma criança que foi, vamos assim dizer, vou usar essa expressão, viciada em chocolate desde pequena, aquilo para ela vai ser uma dificuldade maior, então vai ter que ter um exercício também mais longo e mais duradouro. Olá, Serena Alves. Gente, a Serena está aí, nós comentamos ontem, né? Foi aniversário dela no final de semana, então uns parabéns aí para ela, seja muito bem-vinda, Serena. Eu sou Antônio colocando aí a questão da reforma íntima. É isso, é você começar a modificar os seus próprios desejos. Por quê? Você mudando os seus desejos, você vai mudar as suas vibrações, e as suas vibrações vai mudar as companhias que você tem. Por isso que o Divaldo, né, falava aquela frase, tem gente falando, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Ele fala, não, vamos pensar o contrário, diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Diga quem tu és, diga como que você vibra, que eu te direi quais são as companhias que você atrai. Então, essa questão 467 vai nos ajudando a entender tudo isso que a 466 falou. Depois, na sequência, Kardec quer saber o seguinte, olha, renunciando a essas tentativas dos espíritos, né? Porque, de novo, eles vêm, eles influenciam, mas nós temos as escolhas. Então, quando eu renuncio às tentativas dos espíritos, cuja influência, a vontade, nós podemos repelir, nós, aliás, devemos repelir, automaticamente todos abandonarão. Olá, Isílio, boa noite, seja bem-vindo. Abandonarão aquela cercania. Mas, sabe o que é interessante? Eles ficam, como diz a espiritualidade, na espreita, aguardando o momento propício. Nós renunciamos num determinado momento, mas nós precisamos ser persistentes e perseverantes na nossa fé e nesta constância do bem. Eles ficarão à espreita. Ou, se não forem eles, outros. Por quê? Porque lá no fundo eu ainda tenho algo a ser mudado e modificado. Agora, se você já mudou completamente, aí você pode ter certeza que eles não vão chegar e não vão se aproximar, não. Não vão mesmo. Por quê? Porque você não tem
o mínimo, ou não existe a mínima possibilidade de você ceder a este mal que eles querem que você faça. A mínima. De novo, a questão do chocolate, ou, vamos usar um outro exemplo, a questão da própria bebida. Vocês acham que algum espírito que quer satisfazer os seus desejos, por exemplo, aqueles seus fluidos, ou a se alimentar dos fluidos, por exemplo, da bebida, vocês acham que eles vão se encostar e se aproximar de alguém que não bebe? Não vão. Ah, mas e de uma pessoa que bebia e que parou e que está naquela? Ah, ali pode acontecer deles se aproximarem, porque eles ficam esperando. Daqueles que bebem, opa, tá tranquilo, a gente pode chegar que nós vamos conseguir aspirar toda aquela energia e vibração proveniente da bebida. Então, é exatamente isso que a espiritualidade coloca aqui nessa questão 468. Renuncia, mude completamente os seus desejos, que nem espíritos de espreita não vão aparecer. Por quê? Porque eles sabem que eles não têm a mínima chance de conseguir modificar os seus pensamentos e os seus próprios atos. É isso mesmo, Filomeno, fica esperando uma brecha. Isso, gente, eu estou falando de vícios, tá? Eu falei aqui do próprio chocolate, a questão da gula, a questão, às vezes, da bebida. São coisas assim, vamos dizer, delicadas do ponto de vista material, que as pessoas acabam se preocupando. Mas eu vou dizer aqui de uma forma geral. Por exemplo, fofoca, mágoa, ressentimento, raiva, rancor. Tudo isso são sentimentos que têm essa função exatamente de o quê? De atrair seres que pensam e comungam das mesmas ideias, dos mesmos objetivos e dos mesmos desejos. Então, vícios não são só essas coisas que a gente está acostumado em não, bebida, não. Vício de maus pensamentos. Tá? Aí a Luísa Nalim dando o seu depoimento aí, ó. Deixou de fumar há 25 anos. Hoje, com certeza, né, Luísa? Você não tem a mínima possibilidade de voltar. E o que acontece? Logicamente, você afastou todos os espíritos que pensam dessa forma. E é isso que constitui, que o São Antônio Onofre falou aí, dessa reforma íntima. A gente muda uma coisinha aqui, vai mudando outra ali, e a gente vai melhorando as nossas energias, a gente vai melhorando as nossas vibrações. Tá? Mas não é só isso. Vamos seguir? Questão 469, também interessante nesse processo de intervenção dos espíritos no mundo corporal. É isso que nós estamos estudando aqui, tá? Olá, Jorina, boa noite, seja bem-vinda. É a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o que Clara Frias também, boa noite, seja bem-vinda. E o que a 469 vai dizer? Kardec vai perguntar para a espiritualidade o seguinte, olha, por quais meios eu posso neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, falando da intervenção, falando desses que ficam na espreita, e a gente já falou ali atrás. Primeiro, se você modificar os seus desejos, automaticamente você está mudando tudo à sua volta. Mas espera aí, existe outra forma? Vocês podem me falar de outras coisas que eu poderia utilizar nessa minha luta contra a influência destes seres mais ligados e voltados ao mal? Primeira coisa que eles dizem, praticando o bem. E vejam que interessante essa receita, porque nós estamos falando, primeiro, a questão da tentação. Gente, não é fácil resistir tentações. Por quê? Tentação é uma coisa que você gosta, alguma coisa que te dá prazer e que não te convém. E aí você fica naquela briga, não posso, mas aquilo me dá prazer. Então, é algo... Agora a espiritualidade falou o seguinte, olha, se você também praticar o bem, você pode contribuir, ou praticando o bem, você vai neutralizando a influência dos maus. Daqueles momentos da prática do bem, você vai modificando a sua energia, você vai modificando as suas vibrações. Você vai modificando completamente, porque espíritos que se comprazem ao mal, espíritos que se comprazem no vício, eles não pensam em outra coisa.
Por isso, quando você deseja o bem, quando você quer praticar, você vai também contribuindo para mudar essa companhia. Você vai fazer o bem hoje aqui, você pode ter certeza, vai vir um espírito bom exatamente para poder te ajudar, para te influenciar. E eu costumo dizer o seguinte, gosto muito de citar isso, quando você, por exemplo, fazer o bem em todos os sentidos, vamos citar aqui, igual a gente está falando, de fazer uma oração por alguém. E aí, é claro, fazer uma oração sincera, tá? Aquela oração que parte lá do fundo do nosso coração. Você vai fazer uma oração para alguém. Gente, aquela pessoa está precisando. Os seus fluidos podem auxiliá-la. Veja, quando você vai se colocar nesse processo de, primeiro, é fé e confiança em Deus. Você está se conectando com o mais alto e com o Criador. Olha que você está buscando uma energia bem edificante. Também, você está se conectando com o seu anjo da guarda. Por quê? Porque o objetivo dos bons espíritos é exatamente nos incitar ao bem. E a prece e a oração nos ajuda, nos fortalece exatamente nesse exercício. Então, você está se conectando com a espiritualidade, com Deus, com a espiritualidade superior, com o seu anjo da guarda. E mais, quando você vai fazer uma simples oração para alguém, você vai doar seus fluidos para alguém, aquela pessoa tem um anjo da guarda, no mínimo, e mais alguns outros espíritos que se interessam pela sua sorte. E o que vocês acham que eles vão estar fazendo? Opa, eles vão estar também conectados com você, para que você possa direcionar as energias corretas e adequadas. Vocês estão vendo como que o exercício e a prática do bem pode realmente nos... Opa, Edson, é muito difícil vencer, resistir tentação, mudar desejo. Não, começa a praticar o bem. E aí vocês vão vendo que corrente vai se formando. Olha só o que eu citei aqui, no mínimo, uma meia dúzia de espíritos vão estar ali junto contigo naquela oração que você vai fazer para alguém. E aí quando você vai sentindo aquela energia, aquela coisa gostosa, gente, vai mudando tudo ao seu redor. Muda toda a sua vibração. E aí automaticamente você está o quê? Repelindo aqueles seres. E aí você vai tendo mais desejo, mais vontade. Os espíritos bons vão te incitar, ó, você rezou para fulano, você viu como é que deu certo, como é que funcionou? Aí você sente bem, né, feliz. Nossa, minha oração. Aí você fala, ó, tem fulano que está precisando de uma oração. Nossa, vamos fazer uma oração. E aí você começa a multiplicar essa prática do bem. E você vai multiplicando momentos do bem, da prática do bem, momentos da oração, você automaticamente vai afastando e você vai modificando completamente os seus próprios desejos. Por isso, como diz a espiritualidade aqui, nessa questão 469, a oração que Jesus nos ensinou, gente, ela é fantástica. Ela nos ajuda a tantas coisas. Mas tantas coisas. Sobretudo a reduzir o nosso orgulho, reduzir o nosso egoísmo. E é isso que alimenta os nossos vícios, o orgulho e o egoísmo, que alimenta os nossos defeitos, que alimenta os nossos desejos equivocados. É exatamente, Sr. Antônio. Ajuda-te que o céu te ajudará. É realmente uma verdade. Eu sou o Luiz Alberto também falando, mudar a vibração é tudo aquilo que nós precisamos, gente. Então veja, eu tenho duas formas, nós já aprendemos aqui, de combater essa influência má e negativa à nossa volta. Eu tenho modificar os meus desejos e eu posso também me utilizar da prática do bem. No nosso próximo encontro, especificamente sobre o Livro dos Espíritos, a gente vai ver mais algumas questões que Kardec coloca aqui, porque nós já chegamos ao final do nosso horário. Fica aqui o nosso abraço, para todos vocês, a nossa gratidão, e a nossa companheira Valdete também, que não apareceu aqui conosco hoje, a Marilza, que com certeza vai assistir depois, e muitas outras pessoas que nós gostaríamos de estar, inclusive, abraçando-os pessoalmente. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela participação. A gratidão, Maria Eleusa, é sempre nossa mesmo, e que estejamos todos conectados com o bem, com Jesus, e que consigamos vencer e superar as nossas próprias mazelas. Muita paz.